Olá! Sou Ciane Souza, Instagram Ciane Souza Oficial. Estou aqui todos os dias com vocês fazendo live a respeito do autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o resultado que você quer é construído no dia a dia. O resultado que você quer é construído no dia a dia. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque, como eu disse ontem, eu acho que eu falei também na live do autoconhecimento, do que é o autoconhecimento, que é um processo, ou seja, é paulatino, aos poucos. Não tem como alcançar uma mudança da mais radical. Quanto maior a mudança, provavelmente mais tempo ela vai levar de uma hora para outra. Então é aos poucos e você precisa ter paciência. É no dia a dia que essa mudança é construída e o resultado ele vem no percurso, ele vem no caminho. A gente precisa entender isso. É todo dia fazendo um pouco. Todos os dias fazendo um pouco. Os hábitos são fundamentais para os resultados que a gente quer. Os hábitos fazem parte de quem nós somos. Hoje, os seus hábitos dizem a respeito de você, mas isso também pode ser hoje assustador, né? Porque talvez você esteja habitualmente a fazer coisas que você não quer, mas em algum momento esses hábitos podem ser aqueles que vão te levar para a vida que você deseja. Os hábitos, eles são construídos aos poucos. Não tem como você levar 15, 20, 30 anos fazendo uma coisa e do dia para a noite você querer mudar assim. Eu acredito, inclusive, em milagres, que milagres podem acontecer sim também no nosso comportamento, eu acredito nisso, mas de forma geral, eles vão demandar um processo. Eles vão demandar uma construção diária. Mas isso é importante saber porque você tem que iniciar e ter constância. Iniciar e ter disposição para continuar. Iniciar e entender que é progressivo, é dia a dia. Tem até uma palavra, um versículo na Bíblia que fala que é diariamente, né? Uma luz da aurora que vai clareando até ser dia perfeito. Então, até ser dia perfeito é um progresso. Aí você pensa, se até o sol para nascer é progressivo, o sol não aparece do nada e diz, cheguei! O dia acontece aos poucos, assim como a noite também chega aos poucos. Então, a nossa transformação, ela também é diária, aos poucos, sendo construída dia a dia, a cada instante, a cada novo hábito, a cada progresso que você se permitir viver. Então entenda isso, tá? Todo dia a gente tem que fazer um pouco, é um processo, a realização, essa realização ela é contínua, é uma sequência de ações, os resultados que você quer, a transformação, até o autoconhecimento é uma sequência de ações. Ou seja, vou repetir, aos poucos, tá? Isso inclui avaliação, inclui diagnóstico, avaliação de si, diagnóstico de si. Quando eu falo diagnóstico, eu tô querendo dizer que é você parar para se avaliar e entender em que ponto você está. Eu falei aqui isso, acho que nas 3 últimas lives, que houve um momento que eu falei, tá tudo errado, não tá do jeito que eu quero, não tô gostando disso. Então, esse momento, ele é importante, o momento do diagnóstico, você vai entender que ponto você está. E aí, depois, você traça um plano. Porque não é para entender que ponto eu estou para permanecer nele. É entender que ponto você está para construir onde você quer chegar. E aí, a partir desse ponto, você vai traçar uma rota, você vai traçar um planejamento, você vai definir o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, quem eu quero ser. Às vezes a gente deixa de pensar nisso por orgulho, por pensar, eu nasci assim, como a melodia da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não precisa ser desse jeito. Na verdade, Deus não nos fez para ser assim. Nós estamos sujeitos a constantes mudanças o tempo inteiro. E às vezes proporcionadas pelo próprio Senhor. Então entenda isso também, que você precisa definir
para que essa mudança e esse resultado chegue, tá? Nisso vão entrar a construção de novos hábitos, troca, eu falei sobre isso ontem, a troca de ambiente, a troca de relacionamentos, e vou frisar, quando eu falo troca de relacionamentos, a gente está falando de amizades, pessoas que podem passar pela sua vida, isso não inclui cônjuge, porque uma vez casado, de acordo com os ritos normais, de acordo com o planejamento do próprio Deus, agora você vai trabalhar para construir com essa pessoa o relacionamento que você quer. E o relacionamento, na verdade, ele só vem a ter fim quando uma das partes não quer. Se os dois estiverem dispostos a construir isso progressivamente, ou seja, o resultado que você quer se constrói no dia a dia. Então, progressivamente, você vai construindo também. Mas voltando aqui, vai exigir troca de relacionamentos, trocas de hábitos. É necessário, fundamental, trocar de hábitos. Ontem eu falei e hoje eu vou repetir, porque cabe aqui, não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu quero emagrecer, eu continuo comendo do mesmo jeito, continuo ingerindo os mesmos alimentos, continuo na inércia, na falta de uma atividade física. Não tem como você alcançar resultados diferentes do que você tem hoje se você não se permitir vivenciar uma rotina diferente. E tudo bem, é progressivo, como eu falei, você vai um dia na academia, a gente está dando exemplo do emagrecimento, mas isso você pode levar para a vida, cabe para qualquer área. Você vai o primeiro dia na academia, ou como eu que estou frequentando funcional, né? É um outro gênero de atividade física, mas funciona da mesma forma como eu vou explicar aqui. No primeiro dia, você vai se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em casa assistindo televisão, escrevendo, fazendo outra coisa. No segundo dia você vai sentir dor, muita dor. No terceiro dia você ainda vai sentir um pouco de dor, mas um pouco menos. Quando chegar na outra semana, você já vai estar pensando na academia, como eu penso no funcional. Não esqueça o horário do funcional, porque eu penso nele. Entende? Então é sobre isso. A construção de hábitos, ela é diariamente. O que significa que tem que ter persistência. E aí, trazendo para o nosso tema, a construção dos resultados que você quer acontece diariamente e tem que ter persistência. Tem até uma frase que a Laís fala muito, que é: adultos fazem o que precisa ser feito, crianças fazem o que querem. Então você precisa definir o que você quer. Se hoje você quer se transformar numa adulta, numa mulher madura, num homem de fato, ou se você quer continuar agindo como criança. Ah, não tenho vontade, então não vou fazer. A gente não age por vontade. A gente define uma meta, define o resultado que quer alcançar e segue até acontecer. É sobre isso. Não significa que não vai ter altos e baixos. Eu falei isso na live do autoconhecimento e eu vou repetir, porque essa construção de resultados progressiva, como eu disse, é um processo. Todo processo ele é feito de altos e baixos. Não existe um processo linear. Você começa aqui, falei para vocês, né? Você começa aqui no ponto zero e você sobe constantemente. Não existe isso. Todo progresso, ele é, e toda construção, todo processo, ele é feito de altos e baixos. Você vai subir, amanhã você vai descer um pouquinho, ou seja, vai acontecer alguma coisa que não estava no plano ou que você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Depois você vai subir mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho, porque aconteceu um imprevisto. A vida é contingencial, como a Larissa ensina, inclusive lá no Instagram dela. Depois você vai subir mais um pouquinho, mas repara que todas as vezes que você desce, ou seja, quando acontece aquilo que às vezes até traz um desânimozinho, você nunca volta para o mesmo ponto. O ponto inicial era aqui. Ó, eu subi, desci, não estou no mesmo ponto de antes. Então é sobre isso, você precisa ter a compreensão de que nesse processo, mesmo quando não acontecer aquilo que você planejou ou que deveria, você não está no mesmo ponto de onde você iniciou, você já está bem à frente, tá? É importante lembrar disso, porque o desânimo ele vai vir, as situações vão acontecer. A gente não tem como ter controle de tudo. A gente controla
as coisas que dizem respeito a nós e que são controláveis. Mas nem tudo é controlável. Você pode ficar doente, o país pode mudar, a política muda, a empresa altera. Então, acontecem chuvas. Eu até anotei aqui hoje para a gente trazer a ilustração de um engenheiro ou um arquiteto. Quando um engenheiro vai realizar uma construção ou um arquiteto, ele faz um cronograma. Um cronograma é onde ele coloca lá, tal dia eu vou fazer tal coisa, no outro dia tem que acontecer isso. Nesse cronograma, geralmente, eles prevêem, inclusive, as contingências, ou seja, aquilo que acontece que está fora do controle. A chuva, o fornecedor que atrasou, a pessoa que... O trabalhador que não pôde ir, o sindicato que fez greve, ele coloca lá, previsão para contingências. Mas, mesmo com previsão, costuma acontecer de coisas que ele planejou não acontecerem exatamente no mesmo dia e da mesma forma em que ele colocou no cronograma. Por quê? Porque a vida, ela é contingencial. Mas ele para a obra por causa disso? Ele até para quando não consegue prosseguir momentaneamente, mas depois a obra é retomada. Por quê? Porque ele tem um resultado a alcançar. Então ele prossegue até que o resultado seja alcançado. A Adriana colocou aqui os riscos do projeto, exatamente. Ele prevê no planejamento dele os riscos do projeto, mas não significa que outras coisas não vão acontecer. E ainda assim, esses riscos às vezes fogem do controle do que ele planejou, mas ele prossegue, porque, como eu disse, ele tem um resultado a alcançar. Então nós precisamos entender isso. Como engenheiro, e é tão incrível essa ilustração, que um prédio, ele não é construído da hora para outra, de uma hora para outra. Até um prédio, uma casa, qualquer tipo de construção que o arquiteto ou o engenheiro se proporem a realizar, é diariamente. Num dia eles vão preparar o terreno, no outro dia eles vão fazer a fundação, no outro dia eles vão fazer as vigas, no outro dia eles vão levantar os tijolos, depois eles vão embolsar, fazer acabamento. Diariamente ele vai acontecendo. E aí ao final de um determinado tempo, de muitos dias, a gente passa e tá lá a edificação. Está lá aquele prédio construído, aquela casa maravilhosa. E quando a gente não conhece, não viu o início, a gente acha que aquele monumento às vezes sempre esteve ali, não é verdade? Mas não é assim. Ele foi construído e ele levou um tempo para que isso acontecesse. Então é fundamental que você entenda isso. Quero aproveitar para lembrar de pedir para você, curte, comenta e compartilha. Quero pedir também para você enviar essa live para outras pessoas. Existem muitas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, que vão ter a sua vida transformada. Às vezes por ouvir simplesmente algo como esse. Vai virar uma chave e a pessoa vai alcançar os resultados que ela sempre quis. Então compartilha. Não seja egoísta, não fique com conhecimento só para você. Envia para algumas pessoas, tá bom? Dá o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é bom. Por quê? Então, voltando aqui para nossa ilustração da edificação. Às vezes a gente acha que aquele prédio sempre esteve ali, porque você não conhecia aquele lugar antes. Mas, independente de quanto tempo ele está ali, se são 1 ano, alguns meses ou 10 anos... ele levou um tempo para ser construído. Ele levou um tempo para ser planejado. Ele levou um tempo para ser visualizado por aqueles engenheiros, aqueles técnicos, aqueles arquitetos. E ele levou um tempo para ser erguido. E no nosso processo de autoconstrução, no nosso processo, na nossa jornada de autoconhecimento, no nosso processo de busca de resultados diferentes, é da mesma forma. Os resultados que você quer, eles precisam ser construídos diariamente. Existe uma pergunta que é muito feita, inclusive no meio empresarial, no meio organizacional, né, na administração e tal, em que as pessoas te perguntam: onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer estar fazendo daqui a 5 anos?
onde você quer estar trabalhando, em que posição na empresa você quer estar daqui a 5 anos. E às vezes a gente tem até dificuldade de pensar nisso, porque 5 anos é bastante tempo. Mas 5 anos passam muito rápido, eu tenho falado isso aqui todos os dias, 5 anos passam muito rápido. E aquilo que você conseguiu mensurar para daqui a 5 anos, a gente tem a sensação de que ela vai acontecer daqui a 5 anos. Mas não é assim que funciona. Ela já está acontecendo hoje. O seu eu daqui a 5 anos já está sendo construído hoje. O seu trabalho, o seu futuro financeiro daqui a 5 anos, ele já está sendo construído hoje, vai ser construído amanhã, depois de amanhã mais um pouco, e depois mais um pouco, e no mês que vem também. E é a respeito disso. Então não se engane achando que daqui a 5 anos eu quero estar com 100 mil na conta sobrando. E pode ser qualquer resultado. Pense no resultado que você quiser nesse momento. Quero estar com 100 mil na conta sobrando. Amém, legal. Que assim seja. Mas o que você está fazendo hoje para que isso aconteça? Você está buscando renda extra? Você está buscando se profissionalizar melhor? Se especializar na área em que você já trabalha? Estudar a respeito do assunto, investimento. O resultado que você quer, ele é construído no dia a dia. E eu volto a falar, o progresso, o processo, ele não é linear, não é constante. Mas ele acontece no dia a dia. Vai ter dia que você não vai acordar bem. Eu tô aqui com vocês todos os dias. E com certeza vão ter dias que eu não vou estar afim de estar aqui. E tudo bem. Inclusive eu quero que você grave essa palavra. E tudo bem. Porque quando não estiver tudo bem, tudo bem. Quando as coisas saírem fora do seu controle, tudo bem. Você precisa entender que o mundo não acaba porque você tem um dia ruim. Você precisa compreender que o mundo, que as coisas, que o seu futuro, que os resultados que você quer não vão todos por água abaixo porque você teve um dia que não foi satisfatório. Como eu disse, a vida ela é contingencial, ou seja, a gente não controla todas as coisas. Na verdade, a parcela que está sob o nosso controle é muito pequena, é muito baixa. E a gente precisa se adaptar a isso. Ontem eu falei que eu já fui uma pessoa rígida, ou seja, eu fui uma pessoa, de certa forma, inflexível, e essas coisas me perturbavam muito. Por quê? Uma pessoa rígida, geralmente, ela é metódica. Então, as coisas têm que ser assim, ó, exatamente do jeito que ela planejou. E eu entendi que não é dessa forma. Quando eu entendi que Deus é um Deus, inclusive, de constante movimento, de movimentação, eu entendi que eu também precisava ser desta forma. E nisso cabe entender as contingências da vida. Se adaptar ao novo momento em que você está vivendo, mas não deixar de buscar e construir o resultado que você quer. Porque eles são apenas consequência de tudo aquilo que você vem plantando diariamente. Uma árvore não cresce do dia para a noite. Tem árvores que levam décadas para crescer, para dar fruto. Mas você vai deixar de plantar porque não vai crescer amanhã? Então, os resultados que você quer são construídos no dia a dia. Grava isso, ok? E como eu disse, todas as lives não serão demoradas aqui. A gente já está caminhando para o fim. Mas antes de nós terminarmos, eu quero deixar uma tarefa. Porque a tarefa é a consolidação do aprendizado. Então você vai anotar aí. Você vai escolher um hábito novo para construir.
Aqui no meu Instagram, no meu perfil, tem inclusive falando sobre os hábitos, você pode ir lá, porque eu falo sobre alguns, né, gente? Não tem como falar sobre todos, mas são sobre alguns que inclusive foram desafios para eu implantar na minha vida. E aí eu compartilho como que eu fiz para poder ajudar, então eu acredito que vai te ajudar também. E nesse conteúdo eu também explico que não tem como você mudar tudo do dia para noite. E nós temos, eu já fui assim também. A psicologia chama de dicotomia, que é 8 ou 80, tudo ou nada. Ou eu mudo tudo da noite pro dia ou eu não mudo nada. O teu cérebro não dá conta. O cérebro não dá conta. Ontem eu falei com vocês que as mudanças, o cérebro tenta te puxar pra mesmice, pro mesmo sempre. Às vezes até te criando certa dificuldade para a mudança, porque ele é poupador de energia. E implantar um novo hábito vai te custar energia. O cérebro vai precisar gastar energia até que aquele hábito seja natural. Então imagina você querer mudar tudo ao mesmo tempo. O cérebro não dá conta. Então você precisa escolher um. Lá, inclusive no meu perfil tem falando sobre os hábitos angulares, que são hábitos que vão puxar outros. Ou seja, se você escolher esse hábito angular, os outros vão se encaixando naturalmente sem que haja demanda de energia cerebral. É inteligente fazer isso. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai contribuir. Mas então, a tarefa, você vai escolher um hábito para começar. Se for algo que dê para começar ainda hoje, comece hoje. Se não for, amanhã você começa, estabeleça isso. Se der para começar hoje, você começa hoje. Ah, eu não bebo água, pode ser isso. Ah, eu vou caminhar. Gente, a caminhada não é só uma atividade para o corpo. Eu, inclusive, faço caminhada, às vezes, inclusive, até compartilho aqui no meu perfil, para minha mente. Não é para o meu corpo. Ali na caminhada eu coloco os meus pensamentos em ordem, eu falo com o Senhor, eu consigo entrar em equilíbrio. Só eu, a rua, o silêncio. Por isso eu opto pela manhã, porque o silêncio. Então estabeleça um hábito, escolha um hábito e você vai começar a construir esse hábito, se possível ainda hoje. Essa é a tarefa para você. E eu quero te pedir um favor, compartilha comigo como tem sido realizar as tarefas. Todas as lives, você pode ir lá no meu perfil, essa daqui também vai ficar salva, vai estar no YouTube também, talvez você já esteja assistindo no YouTube. Todas as lives têm uma tarefa. Não deixa de fazer a tarefa. Coloque em prática aquilo que você está aqui aprendendo comigo, ok? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão aí. Muito obrigada por você ter chegado até aqui, ter ficado comigo, a todos que passaram, a todos que ainda vão assistir esse conteúdo. Eu quero desde já deixar minha gratidão. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui comigo, tá? Um dia de bênção, de paz, de transformação e de construção de novos resultados, tá bom? Beijo!